Esta é a rede Som Life de televisão. Bem-vindo a um estudo na palavra, uma série de estudos bíblicos focalizados na cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swagger com Lauren Lawson, Dave Smith e com o Dr. Don Paul Gray. É muito bom estar com você. Antes do nosso último programa acabar, Dr. Gray, você mencionou, enquanto estudávamos Paulo, e por que o Senhor selecionou esse homem, por que ele não selecionou a Pedro, ou a João, ou a qualquer outro dos 12, com Matias tomando o lugar de Judas, e por aí vai. E sabemos que Deus tem um propósito para tudo que ele faz. Ele não faz nada por acaso. E então falamos que era porque ele conhecia a lei como nenhum outro ser humano conhecia, e tinha que ser por causa disso. Quem ia suprir essa necessidade teria que conhecer a lei de trás para frente. E você mencionou outra coisa também. O irmão Smith mencionou o zelo e a tenacidade, a natureza de Paulo, capaz de continuar firme e passar por tanta perseguição e experimentar uma aflição tão grande, o temperamento que ele tinha o espírito resolvido. Ele era uma pessoa incrível, porque quando você lê o que ele escreveu e você lê o livro de Atos, falando do que ele sofreu, poucos homens conseguiriam ficar na linha de batalha passando o que ele passou. Ele não era um homem comum. Sabe que ele nunca foi 100% aceito pela igreja. Nunca foi. E isso deve ter machucado Paulo. Quando chegamos no fim, ele está lá na prisão marmentina, pouco antes dele ser executado. Ele disse: Demas me largou e outros também. Todos abandonaram a ele. A igreja de Roma não quis mais saber dele. Isso deve ter machucado ele grandemente. E mais uma vez, tentar entender a mente desse homem. O temperamento é a palavra correta. Você vê o temperamento dele quando ele perseguia a igreja. De todas as pessoas de Jerusalém, de todos os líderes religiosos chateados pela igreja, esse é o cara que toma o boi pelo chifre. Ele era um guerreiro e diz: estou tão convencido que isso não é de Deus que vamos acabar com isso, limpar esses cristãos da face da terra. Me dê autoridade para ir até Damasco e vamos acabar com isso. Esse era o temperamento dele, essa é a palavra. Quando ele então tem conhecimento da verdade, Deus o quebra e ele aprende a viver no poder de Deus, então esse mesmo temperamento passa a ser algo positivo ao invés de negativo. E nós vemos também que a conversão, ele estava 100% em uma direção e depois permitiu que Deus o transformasse totalmente em 3 dias em uma direção diferente. Isso é impressionante, não acontece muito. Ananias disse: você sabe de quem está falando, Senhor? Certo. Investir tanta coisa assim na perseguição da igreja e depois largar, não é muita gente que faz isso, não é muita gente que quer fazer isso. É maravilhoso. Pessoalmente, eu acredito que o apóstolo Paulo foi o maior exemplo de cristianismo que Cristo já produziu. E as coisas que ele escreveu em suas epístolas não eram conhecimento teórico. Ele vivia aquilo. Ele via em sua vida e seu coração tudo que ele pregava e ensinava. E é isso que tem que ser o ministério. Você prega o que você é. Você prega o que aprendeu. Você prega o que Deus fez em sua vida. E vemos isso em Paulo. Eu tenho um livro em meu escritório que tem umas 1000 páginas, mais ou menos. E acho que foi escrito nos anos 50 ou 60, não sei. Mas o livro é sobre o ministério
de Paulo, em todos os aspectos, o que ele pensava da lei, o que ele pensava da cruz, o que ele pensava da graça, o que ele pensava dessas coisas. E nunca, assim, eu acho que já faz o que? Isso há 25 anos, um dos irmãos Bess, lá no Texas, enviou, acho que foi 3 milhões de dólares, que hoje em dia é o equivalente a uns 20 milhões, para a Universidade de Yale, que era a universidade onde ele se formou e por aí vai. E ele queria que eles estabelecessem uma matéria para ensinar como a civilização ocidental começou. E o tempo passou, meses se transformaram em uns 3 anos, não fizeram nada. Aí ele ligou para o presidente de Yale e disse: Olha, eu dei esse dinheiro para que vocês ensinassem um tópico sobre a origem da civilização ocidental. E o presidente de Yale disse: Senhor Bess, obrigado pela sua oferta, mas não sabemos como começou a civilização ocidental. Não sabemos o que te dizer. Você pode ter o seu dinheiro de volta ou deixar a gente usar para outra coisa e tal. Escutando aquilo na rádio, eu pensei: olha, esse presidente de Yale não conhecia a Bíblia tão bem assim, porque o apóstolo Paulo, mais do que qualquer ser humano, claro que a igreja teve um papel muito importante em meio a isso, mas como indivíduo, Paulo teve mais a ver com a origem do que chamamos hoje de civilização ocidental do que qualquer outro ser humano. E começou com o chamado para a Macedônia: venha nos ajudar. E